Casco, o Antigo, e por conseguinte, o próprio facto de não haver universidade no Brasil e os intelectuais brasileiros virem fazer a sua formação em Coimbra, faz com que haja necessariamente um tráfico intenso de ideias, de modelos, que se espalha pela poesia da língua portuguesa deste período, quer se trate de autores portugueses, quer de autores brasileiros, e é interessante ver que no imaginário desses poemas, dos poetas acálicos brasileiros, há universos tropicais muito evidentes. A referência à menina que dorme na rede, ao escravo que a abana, às palmeiras, ao ar quente, e que esse imaginário tão distante seduz suficientemente os portugueses deste período para que eles o reproduzam um pouco como clichê, como o Carnaval de Torres Vedras imita o do Rio de Janeiro. Na música erudita, como disse, há por um lado este fenómeno de compositores eruditos portugueses que compõem a brasileira, e agora é uma sugestão que eu acho que deve ser pensada, não é uma constatação inequívoca. Mas eu creio que a emergência de um certo melodismo cantável, muito claro, uma certa expressão que o meu professor Gerardo Bear chamava modinheira, em alguma da música portuguesa do último terço do século XIX, quer na obra, quer na própria música sacra, não deixa de ter a ver com esta forma mentis moldada num melodismo da própria modinha e num gosto popularizante, de certa forma, assente nesta realidade. Obviamente que sem esquecer que isto é uma tendência geral da Europa deste período e que a própria ópera bufa napolitana neste período tem também tendências desse tipo, de atenção às músicas populares. Enfim, temos todos o exemplo clássico da flauta mágica e do Papageno a cantar caçoletas rurais. Mas é advogável, é defensável que, no caso luso-brasileiro, a matéria-prima utilizada para essa influência se possa relacionar com este repertório da modinha e, portanto, também com este repertório partilhado. Bom, um dos grandes problemas que se põem quando nós falamos desta questão é a tendência para falarmos de um Brasil e de um Portugal e de contrapormos estas duas realidades como se elas fossem homogéneas, como se houvesse uma coisa chamada música brasileira e uma coisa também algo única chamada música portuguesa. Eu chamaria a atenção para a necessidade de pensar neste mosaico da monarquia portuguesa deste período como um mosaico de muitos Brasis e de muitos Portugais diferentes. Sendo que a relação entre o lado atlântico e o lado de cá, raras vezes é feita de uma forma monolítica entre uma identidade brasileira e uma identidade portuguesa. Nós temos casos de capitanias brasileiras que têm uma relação muito direta com a corte, temos casos de capitanias brasileiras que têm uma relação muito mais direta com as zonas de onde vem a imigração portuguesa, por exemplo, mais uma vez o caso mineiro, que é uma imigração que vem maioritariamente do norte, em particular do Minho, e por conseguinte que os modelos portugueses que vão não são necessariamente os da corte, nem os modelos da corte são necessariamente a totalidade dos modelos portugueses. E que há muitas vezes tantas diferenças entre culturas musicais localizadas no seio da colónia, como entre as culturas musicais localizadas no seio da metrópole. Comecemos logo pelo início da colonização no Brasil. Obviamente temos o problema histórico da falta de fontes musicais. E a nossa dependência muito forte das fontes literárias. Bom, mas logo uma das mais importantes, e que todos nós citamos recorrentemente, é a das cartas dos missionários jesuítas, particularmente as cartas de José Anchieta, que descrevem pormenorizadamente aspectos da missionação jesuíta
E o que é que encontramos? Encontramos, por um lado, versões de melodias gregorianas com textos tupi-guarani. Concretamente, por exemplo, uma Ave Maria, graça resi, tini sembaie, que é a Ave Maria, graça plena, traduzida meio em português, meio em tupi. Uma Salve Regina, que é Salve Rainha, Mora Subarasi, o que aparentemente significa Salve Regina, Mater Misericórdia. Ou seja, por um lado, a preocupação de traduzir mesmo o canto gregoriano, aliás, um pouco à revelia das normas da Igreja, que pressupunha o uso insistente do latim como língua única, mas com um fenómeno de comunicação. E logo aí temos uma especificidade local. Depois, uma segunda especificidade a que a Anchieta se refere, que é ao uso de versões contrafactas ao divino de canções que circulavam no cancioneiro ibérico, designadamente espanholas. Por exemplo, a famosa Quien Camino Ro Isabel, que é uma canção que aparece nos cancioneiros, sobre a qual a Manuel de Cabezón fez uma série de variações em Espanha, e que a Anchieta transforma em Quien Te Visitó Isabel, ou seja, transforma numa cantiga sagrada alusiva ao anúncio do nascimento da Virgem a Santa Isabel. Ou, por exemplo, a cantiga Miranero de Tarpeia, como Roma se ardia, que faz parte de uma das ensaladas de Mateo Fletcher, que aparece como Mira el malo con dureza, a Jesus como morir. O mal mira com dureza, como Jesus estava a morrer. Ou seja, temos práticas que são moldadas localmente, de uma forma muito pragmática, adequada aos objetivos concretos da missionação, e que, de resto, com o procedimento da missionação jesuítica no sul do Brasil, na medida em que se passa no contexto de uma da famosa província jesuítica do Paraguai, a famosa República Jesuítica, tem uma dimensão cosmopolita muito grande. Quando nós lemos os relatos e as cartas do padre Arcon Seco, que é responsável por certas missões no sul do Brasil e do Paraguai, e que as cartas vão de 1691 a 1732, o que é que nós vemos? O repertório de que ele fala é quase todo um repertório jesuíta internacional. O autor que ele mais cita é Melchior de Letten, que era suíço, ou das obras de que ele se lembra no seu seminário na Áustria. Portanto, uma boa parte desta missionação europeia no Brasil não é feita diretamente sob os auspícios da coroa portuguesa, nem sequer em português, e, portanto, é muito mais diversificado do que nós imaginaríamos. Mas, ao longo do XVII e, sobretudo, ao longo do XVIII, vemos que há dois fenómenos diferentes. Por um lado, uma elite local, ou ainda vinda diretamente de Portugal, ou já nascida no Brasil, cujo objetivo é uma estratégia de distinção pela aproximação aos modelos culturais da metrópole. Mesmo em figuras que nós consideramos rebeldes, como de Gregório Matos, o Boca do Inferno, enfim, com aquela carga satírica que nós conhecemos, mas que na realidade demonstra um conhecimento muito claro dos códigos da cultura de elite europeia. Ele propõe versões alternativas para o Marissápalos, que eram uma das danças ibéricas mais comuns, demonstra um conhecimento de um domínio muito claro das regras de versificação, de métrica, das técnicas. Usa-as de uma forma satírica, mas isso não é sequer contraditório com o que nós encontramos na tradição satírica na poesia ibérica desse mesmo período. Portanto, temos casos como Frei Agostinho de Santa Mónica, que morre em 1713, como foi mestre da capela da Sé da Bahia, e que sabemos que compôs uma série de obras de canto de órgão e 3 livros de toninhos. Temos aquele exemplo isolado de um vilancico, Batalha dos Incêndios, que aparece nos manuscritos de Mogi das Cruzes, que é tipicamente um vilancico de Natal de
famoso fragmento também de Mogi, do Extradato Santo Agostini, que é uma versão ligeiramente transformada de uma obra de Francisco Martins. Temos, por último, nesta sequência, o caso paradigmático da figura do padre Caetano Melo Jesus, que a nossa colega Mariana Portas nos vai falar com mais detalhe, e que, em 1759, faz o mais importante, o mais representativo, o mais completo tratado de teoria musical em português até então compilado. E estamos a falar de um sacerdote da Bahia que, além de outras coisas, entra em polémicas como um igual, como um par, com os principais mestres de capela do reino. Ele vê-se a si próprio como mais um dos pilares da teoria musical e da prática musical no contexto da monarquia portuguesa, na Europa e na América. Ou seja, por um lado há esta preocupação da elite local de partilhar os paradigmas das práticas culturais e artísticas da metrópole. Temos isso também muito claramente, por exemplo, nas importações de livros de repertório. Sabemos que os trabalhos em Guisalessa, por exemplo, a forma como os mosteiros beneditinos importavam, inclusive, os livros impressos de polifonia do Quarto Globo e de outros polifonistas portugueses já desde o início do século XVII. E é interessante ver o caso concreto digamos, isto é o resultado de dois fatores. Por um lado, as elites locais querem ser mais portuguesas do que os portugueses, porque isso é um sinal de prestígio e de distinção no contexto colonial. E, por outro lado, a própria coroa portuguesa, que naturalmente promove essa aproximação como um fator de legitimação da administração colonial. E um dos casos mais interessantes que nós temos de utilização da música como um fator de legitimação da administração colonial é o caso do Margarida Mateus, em São Paulo, que está em São Paulo entre 1765 e 1774, fundará lá a primeira Teatro de Ópera de São Paulo, a sua própria iniciativa, e é muito interessante que, algumas vezes no seu diário, ele, uma das coisas que faz é tentar arrebanhar todos os músicos locais para fazer uma espécie de equivalente local à Capela Real, que possa tocar e cantar em todas as cerimónias litúrgicas de prestígio, designadamente aquelas que estão associadas, por exemplo, à comemoração do aniversário do Rei Dom José, ou da própria nomeação do Morgado. Uma das coisas que ele faz, por exemplo, uma das vezes, num Tedeum do aniversário de Dom José, 1767, ele diz que se cantou um Tedeum por uma das solfas que tinha servido para os que se costumam cantar em Lisboa na presença de Sua Majestade. E num outro caso, na missa, um ano depois, a composição da solfa era de David Pérez e bem se podia ouvir. Ou seja, há uma preocupação em mostrar, atenção, o que nós estamos aqui a fazer é exatamente o que se está a fazer na coroa. Daí que depois, a dada altura, num dos elogios que ele cita no diário que não se dirigidos, é que ele conseguiu fazer de São Paulo uma nova corte. Portanto, temos este fator duplo de mimetização do modelo português, quer por parte da administração colonial, quer por parte das elites que esperam beneficiar indiretamente dessa administração colonial. E este fator é muito importante. Mas, por outro lado, temos a adaptação inevitável e a reciclagem e o processamento inevitável desses modelos face à realidade brasileira. Sobretudo nas zonas em que a colonização é mais recente e em que não há uma tradição de instituições sólidas, aprofundadas, de formação designadamente musical. É o caso de Minas Gerais, onde, entre outras coisas, não entram as ordens religiosas, por proibição da coroa, onde a prática musical-litúrgica depende exclusivamente das dioceses, das paróquias e das irmandades, das ordens terceiras, de leigos que estão fortemente envolvidas nas decisões sobre a prática musical litúrgica e cujo gosto, em muitos casos, determina as escolhas que são feitas. E encontramos aí fenómenos que naturalmente diferenciam estas práticas do que seria uma prática mais mainstream em Salvador ou no Rio de Janeiro,
Desde logo, a inexistência de espaços de formação musical aprofundada. Não há escolas de música, não há claustras a formar músicos com, digamos, o caráter aprofundado, sistemático, que nós encontraríamos, mesmo, aparentemente, na Serra da Ilha, em que tudo indica que haveria já uma produção regular, local, de músicos com uma formação aprofundada. E, portanto, há um tipo de formação on the job, pragmática, mais por, digamos, por talento dos intervenientes e por experiência prática de ter cantado obras, e como são esses mesmos que vão ensinar as gerações seguintes, criam-se naturalmente escolas com um gosto local e com uma visão não necessariamente coincidente com o modelo estético da corte em Portugal. E esse peso das Irmandades também é muito importante, porque, muito embora as Irmandades tenham tido muito peso também em Portugal no financiamento de cerimónias litúrgicas do século XVIII, há, apesar de tudo, um fenómeno de senato régio. Há uma proximidade da autoridade diocesana. Há a intervenção de um senato aristocrático da grande nobreza titular, que não estava presente no Brasil, que, apesar de tudo, condiciona, modifica, relativiza essa intervenção. E, sobretudo, não dá este momento do gosto dos irmãos laicos, das ordens do Carmo, de São Francisco, na decisão. E depois há também uma vastíssima, larguíssima prática amadora ligada, sobretudo, a esta classe média emergente. Todas as descrições de viajantes estrangeiros que nós temos no Brasil desde o começo do século XVIII estão sistematicamente a referir a prática constante do canto da modinha, do toque do violão, das danças indecentes, de tudo aquilo que são práticas pouco regradas, pouco estruturadas, pouco académicas e que revelam tradições vivas muito fortes e que já vimos que contagiam também depois o lado de cá da monarquia portuguesa. Mas também há muitos portugueses, e convém não esquecer isso, neste mesmo período. Nós temos um modelo em que nos consideramos muito, que é o modelo de Capela Real, tal como ela foi estabelecida por Dom João Pinto, e Cristina Fernandes estudou em profundidade essa realidade. E vemos, por outro lado, que o poder económico da coroa, devido precisamente ao povo do Brasil neste período, permite que o rei mande construir órgãos novos em muitas igrejas, que normatize com a sua autoridade a liturgia de acordo com os tais padrões romanos que valem para todo o reino. Mas nós vamos ver o que se passa em Évora, o que se passa em Braga e aquilo que se passa na sede de Lisboa. E encontramos fenómenos muito curiosos de... Como é que eu irei descrever isto? De alguma perplexidade perante o modelo inovador que foi trazido pelos músicos italianos contratados a peso de ouro pelo rei. É preciso agradar ao rei, é preciso seguir um novo modelo. Mas estes músicos foram formados por escolas anteriores e acabam por produzir umas obras de caráter misto que são muito interessantes por este lado meia tigela, não no sentido valorativo, mas no sentido em que, por um lado, tentam aproximar-se deste novo modelo italiano e, por outro lado, revelam que ainda há raízes anteriores. Por exemplo, estamos constantemente a encontrar em compositores como Manuel Soares, ou Frei Antão de Santo Elias, ou João da Silva Moraes, que temos presentes na sede de Lisboa, obras que ainda são policorais e até expressamente modais, mesmo que seja uma modalidade já muito tonalizada, mas que são expressamente indicadas como salmo do oitavo do tom, e depois dizem, expressamente com rabecas, esta ideia de mostrar que, também nós estamos a fazer o que sabemos fazer, mas também já apanhamos os novos ventos da música tal como ela se faz. E, portanto,
Afinal de contas, mesmo no tecido do reino, tão próximo da capital, nós encontramos fenómenos de reprocessamento local daquilo que seria o modelo de corte. Por mais que Dom João V tenha sido tão insistente na ideia de unificação de todos os musical do país, continuamos a encontrar, a própria existência é um sinal de uma prática, em alguns casos, pouco disciplinada. Para lá de que há um repertório devocional mais, vou-lhe chamar mais ligeiro, e o termo é muito mau, vamos pôr isto entre muitas aspas, mas repertórios devocionais como novenas, procissões, algumas delas, a famosa novena de São José, que está impressa, nós podemos reconstruí-la, e encontramos, em plenos meados do século XVIII, uma polifonia tradicional muito simples, uma ausência absoluta de escrita concertante ou barroquizante, tal como as próprias paixões de Florianel dos Santos, que estão um pouco por todo o lado, inclusive há cópias no Brasil por todo o lado, e que nós vemos que são fenómenos de resistência à mudança, que ficaram arraigadamente na memória de uma religiosidade popular e que não se teve coragem de mudar, e, portanto, continuam a ser deploradas. E o mesmo sucede no teatro. O David tem trabalhado muito sobre este repertório musical-teatral e trazido muito ao de cima o facto de que não podemos falar de uma imposição narcisa do modelo da ópera italiana do cure, como nós esperaríamos encontrar num teatro de ópera séria em Itália, mas na coexistência do modelo da ópera italiana com múltiplas formas de teatro musical. Desde logo a ópera ao gosto português, como se dizia na época, com espetáculos em que a ópera, mesmo séria, é intervalada com farsas, com entremesas, com bailados, com números cómicos, com a figura do gracioso, improvisando situações cómicas, às vezes em diálogo com o público, e é isso mesmo que nos aparece também muito claramente no repertório dos teatros brasileiros deste período. Eu lembro mais uma vez o meu caro Morgado Mateus, que a uma dada altura, numa das óperas, com Sérgio Metastasio, que faz no seu teatro de ópera que criou no seu palácio, tinha um operário, nos seus diários, um operário que é desafiado cá fora, em frente ao palácio, por um sargento que achou que estava ofendido pelas graças que o operário em questão, ou seja, pelo gracioso, como diríamos nós hoje na revista, fez durante o espetáculo, e portanto o sargento que se considerou ofendido pelas gracias do Compere dá um par de estalos no dito gracioso. E o Morgado fica furioso porque considera que criar um desrespeito e uma injustiça para um homem tão divertido. E manda castigar violentamente, açoitar o dito sargento na praça pública e expulsá-lo. Mas isto é para dizer que há uma prática em muitos níveis diferenciados, com referências estéticas muito diferentes, e ao nível, digamos, mais básico, muito permeável a um gosto local que também está claramente evidente no caso brasileiro. Muito frequentemente, deixem-me voltar ao famoso mito que eu chamei salieriano, não é? Da relação entre Marcos de Portugal e José Mário Nunes Garcia. O desenvolvimento, digamos, deste mito é feito normalmente com uma tipificação estereotipada do que seria um modelo brasileiro de classicismo filo-vianense, por oposição a um modelo português associado a Marcos de Portugal, que seria conservadoramente operático e italiano, e um operático e a ser transposto para a esfera da música sacra, que parecia contrariar a divisão entre sagrado e profano, que no romantismo inicial é desde logo muito claro, sobretudo nos países da Europa do Norte. E, portanto, há um pouco esta ideia de uma espécie de classicismo vienense revestido de
teria emergido por geração espontânea no Brasil e que seria uma espécie de prenúncio de modernidade em oposição a este conservadorismo reformista arraigado no modelo português. Ora, há aqui duas incoerências e duas inconsistências incontornáveis. Em primeiro lugar, neste período há monopólio absoluto do comércio com o Brasil, como sabe. Até 1807, até o início de 1808, com a chegada da família real, os portos do Brasil estão fechados à navegação internacional. Portanto, não há produto que chega ao Brasil que não seja levado por navios portugueses. O que significa que, para o bem e para o mal, Portugal é a estação mediadora dos bens materiais e imateriais que transitam para o Brasil. E, portanto, não há nenhuma ponta aérea entre Rio de Janeiro e Viena, ou Salzburgo, que ultrapassa esta realidade física do monopólio de comunicação que não tem outra via. Sendo que, por outro lado, ao contrário do que este mito gosta de desenvolver, a prática musical portuguesa é muito mais diversificada neste período do que tradicionalmente se dizia. Tenho que dizer que isto não é apenas um produto deste imaginário nacionalista brasileiro, é também um produto de um imaginário progressista português, que no início, já praticamente desde finais do século XIX, como Joaquim Vasconcelos, capitaliza na ideia da decadência nacional e constrói uma narrativa da história de Portugal em que haveria forças reacionárias tremendas que o Marquês de Pombal tenta agitar e que logo a seguir são apagadas pela viradeira e que depois só com a Revolução de 1820 é que tem um novo fogo e depois são esmagadas pela regeneração e pelo fontismo e depois reemergem com a crise do ultimato e com o republicanismo. Portanto, há aqui uma narrativa de heróis e vilões, de progresso e reação, que a musicologia portuguesa incorporou. E, por conseguinte, a caricatura do que era a vida musical portuguesa neste período, que foi utilizada pelos musicólogos brasileiros nesta construção, era a autoria portuguesa, ou pelo menos partilhada com os autores portugueses. E que basta lembrar o que é a circulação intensa de obras de Haydn em Portugal no final do século XVIII. A circulação de impressos musicais editados em Paris, em Londres, em Viena, trabalhos de Maria João Albuquerque mostram isso claramente. A quantidade muito mais significativa do que até agora se pensava de música instrumental com formas consideradas clássicas e, sobretudo e acima de tudo, a enorme dívida, se quiserem, a enorme filiação que esse mesmo classicismo dito vienense tem no próprio desenvolvimento da música italiana deste mesmo período. Ou seja, os modelos que são dominantes em Portugal e que são, sobretudo, na segunda metade do século XVIII, os associados à escola napolitana, são modelos que estão, em muitos casos, na gênese do que foi o desenvolvimento da linguagem musical dita clássica nos países germânicos. Portanto, esta oposição artificial entre dois modelos estereotipados não é real. Este interesse crescente pelos modelos clássicos é partilhado quer por Portugal, quer pelo Brasil, sobretudo no período a partir da ida da família real para o Brasil, em que, de facto, é quando o nosso José Maurício, digo nosso porque estamos ainda na monarquia do Reino Unido, manda vir partituras da Áustria, logo a seguir chega um dos mais importantes alunos de Haydn ao Brasil, Neukomm,